quando o Luiz me convidou para falar, eu falei, nossa, vamos, porque eu não sou de dizer não, eu adoro desafio, mas eu juro que eu não sabia o que falar para vocês. E aí eu fui orar, falar assim, Deus, o que é que eu poderia, qual o conteúdo que eu poderia compartilhar com o pessoal e que isso vai ser bom para a parte de marketing, para a parte de captação de recursos, para a parte de captação de voluntários. E aí Deus me deu uma ideia, eu falei, vou partir para nesse sentido. Eu espero demais que ajude vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo me ver direito, ver a apresentação direitinho aí? Tranquilo. Primeiro, vou falar quem é o Tavinho, né? Uma breve história de quem é o Tavinho. O Tavinho, ele faz parte da quarta geração da família dele na comunicação. O meu tataravô, ele fundou o primeiro jornal matutino do Ceará. O meu avô fundou a primeira agência de publicidade do Ceará. O meu pai deu continuidade ao trabalho do meu avô. O meu irmão mais velho deu continuidade ao trabalho do meu pai. E eu caí de paraquedas nesse mercado. Só que desde muito novo eu sempre amei publicidade. Já fui contagiado por isso desde moleque. E comecei a estagiar com meu pai muito novo, acho que com 17 anos já estava lá estagiando com ele, antes mesmo de estar na faculdade. Fiz faculdade de publicidade, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar efetivamente na agência, e aí fui galgando, fui crescendo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Publicis Brasil, que na época era a sexta maior agência do Brasil. E lá minha cabeça explodiu, eu tive conhecimento, assim, a oportunidade de conhecer o que era uma agência de publicidade grande mesmo, como ela funcionava, como ela agia. Lá eu conheci um cara que tinha acabado de sair da Publicis Brasil e ele tinha decidido abrir uma agência para ele focada em pequenas e médias empresas. Isso já me chamou a atenção, ele estava muito feliz pela decisão dele. E aí, quando eu voltei, um amigo meu veio conversar comigo e falou assim, Tavinho, acontece lá na IBM a IBM dispensar clientes? Eu falei, acontece, às vezes o cliente não tem capacidade de pagar, né, aquilo que está sendo o valor, então a IBM dispensa. Ele falou, não, cara, fala o seguinte, manda para mim que a gente racha o valor. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar direitinho. Então, nesse planejamento, eu decidi sair da IBM, a agência do meu pai, para montar minha própria agência. Na época foi para todo mundo foi um susto, né? Porque, poxa, o cara tá abrindo mão de uma coisa que é dele para poder desenvolver algo do zero. Mas eu queria muito fazer aquilo, eu queria muito desenvolver a minha própria história. Então, eu saí da agência do meu pai, montei a minha agência, eu e esse meu amigo, bem pequenininho, a gente acumulava milhões de funções juntos. Depois de um tempo, a gente recebeu um convite para fazer uma fusão com outra agência, de porte semelhante, então a gente cresceu e cresceu um pouco mais, se transformou em Quinto, e depois de alguns anos, o meu irmão mais velho, que já tinha comprado a parte do meu pai na IBM, me convidou para fazer uma fusão da Quinto com a IBM. Né? Então surgiu a IBM Quinto, que hoje, graças a Deus, é uma das maiores agências de publicidade do Ceará, está aí entre talvez as 4 maiores. E aí eu fui crescendo, fui galgando nessa timeline aí. Eu desenvolvi uma agência de marketing digital chamada Convert, que também acredito que é uma das maiores aqui de Fortaleza, e também um site de compra coletiva que é o Barato Coletivo. Também foi nesse meio tempo aí. A minha parte profissional estava indo tudo muito bem, só que chegou um certo ponto na minha vida que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. O ano era de 2011, 2012, na qual a minha mãe faleceu de câncer. Eu estava muito bem financeiramente com os 3 negócios, porém estava trabalhando muito. Então, na ocasião, eu era líder de jovens da minha igreja, eu não conseguia mais estar lidando com tanto trabalho, com tanta coisa, então eu decidi abrir mão da liderança desse Ministério de Jovens. Eu tive que morar sozinho, por conta que morava eu, minha mãe e meu padrasto, e aí
ficou complicada a situação dentro de casa, eu e meu padrasto e tal. Então, eu fui morar sozinho e eu fiz uma cirurgia bariátrica. Então, eu perdi 55 quilos em 6 meses. Então, assim, minha vida, ela deu uma reviravolta completa para ruim. Eu comecei a beber muito, a farrear muito, a usar drogas sintéticas, mulherada. Abriu-se um mundo que eu nunca tinha vivido antes. Eu era sempre aquele gordinho ali e tal, né? Gente boa, mas que não tinha muito sucesso com as mulheres. E isso começou a mudar. Então, eu passei 4 anos num caos na minha vida. Um caos mesmo de muita farra, muita bebida, muita droga. E para algumas pessoas que eu contava essa história, era o que todo mundo queria viver. Né? Mas para mim, não, porque eu sabia quem era Deus na minha vida, eu já tinha tido experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. E por várias e várias vezes eu saí de baladas bêbado e o Espírito Santo vinha e falava assim, cara, o que é que tu está fazendo da tua vida, bicho? Tu não nasceu para isso. Então era um conflito interno muito grande, ao mesmo tempo que eu lá na balada estava benzão, quando eu saía dela eu estava arrasado. E além disso tiveram vários livramentos, né? Tipo, eu dei PT num carro e não aconteceu nada comigo, só o airbag queimou meus braços, né? Então foram várias e várias histórias que foram acontecendo nesses 4 anos, que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu preciso dar um basta nisso tudo e eu não consigo fazer isso aqui em Fortaleza, né? Eu comecei a perceber que os meus problemas eram falta de Deus na minha vida, então eu falei, cara, eu preciso dar um basta nisso. Foi quando eu conheci uma escola de missões no Havaí. A base mundial dessa escola de missões era no Havaí, não sei se as pessoas conhecem aqui, mas talvez conheçam, é a Jocum. E um amigo meu tinha acabado de voltar de lá, falou maravilhas da escola, eu falei, cara, é isso mesmo, porque mesmo que a escola não seja boa, eu pelo menos estou no Havaí, então alguma coisa eu vou aproveitar dessa experiência. E aí eu fui, e de fato foi incrível, eu tive um reencontro muito forte com Deus, um tempo de me entregar completamente a Ele, me reconectar, e foi um momento muito, muito legal de me sentir abraçado por Ele, sabe? Dele realmente, nesse momento eu passei a entender o que é ser filho, e depois desse período, eu tive meu prático, que foi na África do Sul. Foram 3 meses na África do Sul e lá minha cabeça de fato explodiu quando eu percebi que a minha vida era útil para outras vidas. Quando eu entendi isso, quando eu entendi o que era propósito, entendi qual era o meu propósito, eu falei, cara, tudo que eu for fazer daqui para frente tem que beneficiar o próximo de forma direta. Em um dos meus papos com Deus, aí no finalzinho, na última semana do treinamento, eu tive um papo muito forte com Deus e lá eu entendi que existem 3 pilares na minha vida pessoal. Um é transformar realidades, o outro é influenciar pessoas e o outro é liberdade. Então, todas as minhas decisões daqui para frente são tomadas com esses 3 parâmetros. Qualquer proposta que vier, se ela não se enquadra nas 3, eu não aceito, eu recuso. Podendo ela valer milhões de reais. Né? Então, essas três diretrizes me guiam hoje. E aí, quando eu retornei para Fortaleza, depois de 9 meses no Havaí, foi durante o ano de 2016, eu sentei na minha mesa e falei, cara, como é que eu vou dar continuidade ao meu propósito aqui? Eu não consegui enxergar, né? Então, eu tomei uma das decisões mais sérias da minha vida, que foi vender a minha parte nas 3 empresas. Né? Então, coisa que eu tinha passado 13 anos construindo, eu decidi ali, porque assim, eu não sabia o que ia acontecer depois, mas uma coisa eu tinha certeza, não era mais aquilo que eu queria. Então, eu decidi vender e logo depois eu conversei com uma amiga, eu conheci, enquanto eu estava no Havaí, eu conheci um movimento chamado Dunamis, e aí uma amiga minha conhecia os líderes do Dunamis, e eu falei, Isa, me ajuda a me conectar com esses caras, porque aqui em Fortaleza eu não estou vendo muita coisa para fazer e eu queria
conhecer um pouco mais, nem que eu vá servir cafezinho lá, mas eu queria me envolver com os caras. E ela conseguiu, e eu fui para lá, para São Paulo, fazer mais treinamentos, tive a oportunidade de fazer mais missões, fui para Moçambique com eles, fui para Uruguai, fui para a Patagônia, fui para o sul do Brasil, então a gente fez muitas missões, muitos treinamentos, e foi um tempo muito massa para mim. E lá também eu comecei a trabalhar na agência de publicidade deles, que é a Big Wave, que é uma agência interna. E aí eu já comecei a perceber uma outra forma, uma outra perspectiva de enxergar a agência de publicidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a virar refém do marketing. Eu comecei a perceber, e eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, que eu precisava ter para ser, sabe? E isso é muito do marketing, né? Isso é uma ferramenta que o marketing utiliza, né? Para que você perceba que na hora que você tiver um produto, você vai estar sendo inserido num grupo, né? Então isso para mim estava sendo cada vez mais forte e eu comecei a criar repulsa pelo marketing, pelo universo da propaganda, por conta disso, por conta das mentiras, por conta desse mundo meio sujo, né, que envolve a publicidade, que envolve aquela questão de você ter que vender sem nenhum escrúpulo. Isso eu estava muito averso, eu não queria mais me envolver com isso de forma alguma. E aí na Big Wave eu comecei a perceber que existia outra perspectiva de enxergar a publicidade. E aí depois, eu passei o ano de 2017 inteiro lá em São Paulo com eles. Quando foi lá, eu entendi que era para eu voltar para Fortaleza. Deus falou para mim que o que ele tinha para mim era aqui, pelo menos durante um período, né? Até a segunda ordem era aqui. E me deu um projeto, também uma missão urbana chamada Black Sheep, que é a ovelha negra. E na hora que ele me deu, ele me explicou exatamente tudo sobre... Ele me deu... versículo bíblico que embasava, ele me explicou como é que era, ele me mandou ir no Google para entender a origem da expressão ovelha negra, e aí tudo isso foi se montando. Depois que eu retornei em 2018 para cá, ele começou a me mostrar qual era o lugar que a gente ia atuar, que no caso é a Praia de Iracema, quais eram as pessoas que a gente ia fazer o lado social, que eram os moradores de rua, enfim, ele foi clareando e foi mostrando todos os caminhos, e a gente tem desenvolvido o Black Sheep desde 2018. Então, além disso, quando foi ano passado, eu estava conversando com um amigo, e ele também é publicitário, e ele falou assim: Tavinho, eu tenho um negócio que é a tua cara. E aí, quando ele falou, eu falei: o que é, cara? Aí ele, propaganda. Eu falei: não, tô fora. Não quero mais esse mundo para mim, tô fora. Vendi minhas empresas por conta disso. Se fosse para eu ficar na publicidade, eu teria ficado nas minhas empresas, que são bem-sucedidas. E ele: não, cara, mas é uma propaganda diferente. Me escuta. E aí ele começou a me explicar o que era, e ele falou sobre propaganda do bem. E na hora que ele me explicou que era propaganda do bem, eu me encantei. Eu falei: cara, Deus fez esse negócio para mim, que foi uma forma de eu conseguir unir a propaganda ao propósito, né? Unir tudo aquilo que eu sempre vivi, que sempre estudei, a uma comunicação que seja relevante para a sociedade, né? Então, até depois eu posso explicar melhor o que é o propaganda do bem, senão a gente vai perder mais muito tempo aqui. Mas, basicamente, resumido, o Propaganda do Bem são campanhas massivas, trimestrais, que abordam assuntos relevantes para a sociedade. Ano passado, de agosto a novembro, a gente abordou o tema depressão. A campanha era Depressão Requer Atenção, então era uma campanha para ajudar pessoas que passam por depressão e pessoas que ajudam pessoas que passam por depressão. E o impacto dela foi lindo. A gente conseguiu ter colher depoimentos de várias pessoas que estavam decididas a tirar suas vidas e desistiram por conta que tiveram começaram a interagir com o tema, né, com os vídeos, com os posts, com os depoimentos, com as dicas dos profissionais. Então, isso para a gente foi lindo, né, saber que a nossa comunicação literalmente salvou vidas. E nesse ano a gente começou com a terceira edição, que é generosidade. Então, nosso papel, nosso objetivo com essa campanha é conscientizar a sociedade do quão importante é ser generoso, o quão bom é ser generoso para ela própria, né? Para benefício próprio. E para isso a gente começou a convidar várias ONGs que são referências na cidade, para poder estar desenvolvendo um trabalho junto com elas, né? Então, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas são Lar Torres de Melo, Peter Pan,
Estação da Luz, IPOM, IBLF, IPV, tem, Tapera das Artes, Edisca, enfim, tem mais um que eu esqueci agora. E aí a nossa ideia é que, infelizmente, a quarentena deu uma pausa aí, a gente teve que pausar a campanha, mas depois que terminar essa quarentena, a gente volta com tudo para poder estimular. E eu acredito assim que, inicialmente, pode ser que essas ONGs, essas 9 ONGs, sejam mais beneficiadas pela campanha, mas a nossa ideia é que as pessoas, elas queiram ser generosas como um todo. E no momento que elas queiram ser generosas, acaba que todas as ONGs ou todas as pessoas que têm algum trabalho social sejam beneficiadas por isso, tá bom? Então, essa é a minha historinha. E eu acho importante contá-la, até porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, certo? O que é que eu vou falar hoje? O assunto que eu vou falar hoje é storytelling. E aí tu pode perguntar assim, é o que, macho? Storytelling, o que é isso, pelo amor de Deus? Storytelling nada mais é do que contação de história. É simples assim, certo? Então, o ser humano, ele é o único animal que tem capacidade de criar histórias e viver histórias, certo? Quer um exemplo disso? As notas de dinheiro, as cédulas de dinheiro. A gente pega um pedaço de papel azul que tem escrito 100 e um peixe atrás, e a gente criou uma história interna no nosso país que esse pedaço de papel tem valor e ele custa R$100. Então, na hora que eu entrego essa cédula, esse pedaço de papel para outra pessoa que conhece a mesma história, ela vai aderir. Então, está vivendo a mesma história. Se eu pegar esse pedaço de papel azul com antilápis e ir lá para a China e entregar, o cara vai falar assim, que é isso? Por quê? Porque ele não conhece a nossa história. Ele não conhece a história desse pedaço de papel azul com antilápis e sem escrito. Então, para ele não tem valor. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de criar histórias e de viver histórias, certo? E isso vai até de acordo com os nossos princípios, com a nossa cultura. Nós vivemos, a nossa cultura é formada por uma série de histórias que foram contadas de geração em geração e que hoje nós estamos inseridos nessa história e vivendo essa história, certo? Então, a evolução da comunicação, ela veio do quê? Da forma falada. Né? Há mais de 100 mil anos atrás, tipo, os homens das cavernas, eles, com o advento do fogo, eles conseguiram o quê? Tanto estender um pouco mais o dia, né, por causa da luz, eles conseguiram se aquecer e isso fazia com que eles pudessem contar, falar a história que aconteceu. Poxa, cara, hoje eu estava lá no meio lá do deserto e aí veio um tigre dente de sabre imenso e na hora que eu ia matar ele, veio... Entendeu? Então, isso é uma contação de história. Isso aproximava as pessoas, isso trazia autoridade, porque, mano, na hora que um cara contava como que ele tinha matado aquele tigre, ele era reconhecido pelos outros como, pô, esse cara é corajoso, esse cara, ele tem bravura, né? E isso ia aumentando a autoridade desse cara, ia aumentando a relevância desse cara. Então, a contação de história falada, né, há mais de 100 mil anos atrás, depois desenhado, né? A gente começou a transferir essa sabedoria, esse conhecimento de geração para geração, desenhando nas cavernas, desenhando nas paredes, né, há mais de 27 mil anos atrás, e depois através da escrita, né, há mais de 3.500 anos atrás, que a gente começou a transferir conhecimento, transferir sabedoria através da escrita. Então, diante de tudo isso, qual que vocês acham que dessas habilidades são as que as pessoas estão mais habituadas? É o falando, né? Se já está com a gente há tanto tempo, então com certeza essa é que nós estamos mais habituados. Né? Então, o ser humano ele é biologicamente movido por histórias. É algo involuntário. E eu vou falar para vocês aqui um exemplo bem legal. 007, certo? A gente paga uma grana para ir para o cinema para assistir James Bond, que é uma história maluca, bizarra, totalmente, né,
fora do real, mas a gente paga e tá ali, vendo aquele cara agindo, não sei o quê, pá, garotão, bem arrumado, todo chique, né? E tendo influência, se envolvendo, conseguindo matar os bandidos. É natural que a gente se envolva nessa história, né? E a gente sai do cinema falando assim, caraca, que cara sensacional, eu quero ser igual a esse James Bond aí e tal. Como é que eu consigo ser parecido com esse James Bond? Aí, por coincidência, esse James Bond usa um relógio. E um relógio que foi pago pela Omega para ele usar. A marca Omega pagou para o James Bond usar. Então, o relógio que ele usa transforma-se num símbolo do James Bond. Então, cara, se eu não posso ser um agente secreto, se eu não posso ter as mesmas qualidades que ele, eu posso ter o relógio que ele tem. Então, eu vou na joalheria, vejo o relógio de James Bond e compro por dezenas de reais, né, por milhares de reais, só para que eu saia de lá com aquela sensação de tipo, agora eu estou mais parecido com o James Bond. Agora, é como se eu tivesse trazido para mim um pouquinho de James Bond. Certo? Isso a indústria já percebeu, a indústria de luxo já percebeu há muito tempo, como nós somos influenciados e como nós somos envolvidos com as histórias. Então, existe um investimento bilionário em merchandising, né? Em elementos que aparecem nos filmes para que as pessoas possam cada vez mais se relacionar com esses produtos e na intenção de se parecer com aquela pessoa, né? De buscar ser parecido com aquela pessoa do filme. Então, quanto mais emocionalmente ligados estamos, menos observadores e menos críticos ficamos. O que eu estou falando para vocês aqui é algo natural do ser humano. É inerente a ele. O ser humano é assim. Quando uma pessoa está contando uma história que isso nos liga emocionalmente, a gente fica ali, né? Tipo, uau, nossa, puxa vida, é mesmo. Sabe? É natural do ser humano. Não tem como um ser humano se envolver emocionalmente e ficar apático a isso. Então, enquanto nós escutamos a história, alguns neurotransmissores se manifestam, certo? Só que quem conta a história pode induzir com que esses neurotransmissores, esses hormônios, possam se manifestar. Eu posso contando uma história, eu posso induzir você a produzir esses hormônios que vão estar sendo mexidos no cérebro de quem escuta, certo? Um desses neurotransmissores, desses hormônios, é a dopamina. A dopamina, ela produz em nós foco, motivação e memória, certo? E como que eu consigo gerar isso, induzir isso para quem escuta a história? Através do suspense e da expectativa. Então, eu acredito, eu espero que quando eu estava contando a historinha da minha vida e que eu contava algumas coisas sobre, e aí quando eu voltei, sabe? Então, eu vou gerando momentos de expectativa, eu vou gerando momentos de suspense. Tipo, falar assim, caraca, será que esse cara vendeu a empresa dele? Não acredito. Mano, ele vendeu. Vixe, cara, que doido. Sabe? Então, eu vou gerando esses momentos de foco para atrair a tua atenção e para fazer com que depois tu lembre da minha história. Né? Eu fui contextualizando a minha história desde a 4ª geração da minha família na área da comunicação. Né? Eu fui desenvolvendo uma historinha. Eu fui fazendo com que vocês pudessem estar junto comigo, sentindo aquilo que eu estava sentindo. Né? Então, aos pouquinhos eu vou gerando dopamina em vocês, eu vou induzindo dopamina e vocês vão ficando mais focados naquilo que eu estou conversando. Certo? E qualquer história tem o poder, mesmo que eu não use o suspense, a expectativa forçadamente, ela consegue liberar dopamina. Certo? A ocitocina. A ocitocina para a maioria dos estudiosos, né, grandes estudiosos, fala que ela é o melhor, é o mais belo dos hormônios, é o mais belo dos neurotransmissores, porque ela é aquela que faz com que a pessoa se sinta mais humano, certo? Que ela se sinta ser humano, né? Então ela produz em nós a generosidade,
a confiança e cria laços. Talvez para nós que estamos escutando aqui, essa ocitocina seja o principal hormônio que a gente precise induzir, produzir nas pessoas que estão escutando a nossa história. Porque isso aqui eu consigo através da empatia. Né? Então, na hora que eu estou falando uma história que me faz sentir aquela dor que aquela pessoa está sentindo, que me faz perceber que eu estou sendo omisso, sabe? Que me faz perceber que caraca, eu não tinha noção dessa realidade. Mano, que história, cara, que experiência que esse cara teve. Nisso eu estou trazendo ocitocina. Então, eu tô produzindo mais confiança, eu estou criando laços contigo. E a probabilidade de você ser generoso aumenta muito mais. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu com um amigo nosso, um amigo meu e do Luiz, anteontem. Ele já conhecia ele é um cara da classe média alta, está se envolvendo agora com ações de empreendedorismo social. Ele já conhecia pessoas do bairro do Pirambu, mas ele nunca tinha se envolvido de fato. Ele sabia quem eram as pessoas, ajudava aquelas pessoas, mas nunca tinha se envolvido. E aí ele começou a conversar com uma outra pessoa que já tinha se envolvido de verdade, se envolvido mesmo, e ela começou a mostrar fotos para ele de como era a realidade daquelas pessoas naquele bairro, e ele começou a ficar constrangido. E fala, mano, sério que as pessoas vivem nessa condição? Sério que as pessoas comem isso? E isso foi gerando ocitocina nele. Sabe, aquela historinha que estava sendo contada, ele foi criando laço com aquilo. Ele foi criando empatia com aquilo. E ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, é justamente essa historinha que a pessoa contou para ele, transformou nisso, que gerou uma ação. E a gente vai já falar sobre ações. Eu falei, é o mais belo dos hormônios, né? Porque nos sentimos mais humanos. A endorfina é o terceiro neurotransmissor, o hormônio que a gente produz através de uma história, que a gente precisa induzir nas pessoas que escutam. Ela produz em nós uma sensação de relaxamento, nós ficamos mais criativos e mais focados. E a gente consegue gerar endorfina fazendo as pessoas rirem. Então, essa é a melhor forma da gente gerar endorfina, fazendo rir. Né? Então, os comediantes, eles têm muito essa facilidade de fazer com que as pessoas decorem as histórias dele, porque são histórias que as pessoas estão rindo, então elas estão relaxadas, elas estão mais criativas e tal. Quando a gente consegue reunir em uma só história esses 3 hormônios, aí é lindo. Porque aí a pessoa consegue ficar focada, ela consegue gerar empatia e ela consegue rir. Então, ela cria endorfina. E aí isso faz com que aquele momento ali seja um momento de prazer e, ao mesmo tempo, um momento em que eu me sinto motivado a ser generoso. Tá? Tem 2 hormônios que nós não queremos induzir de forma alguma, que é o cortisol e a adrenalina. Isso aqui acontece muito, ele é muito induzido quando a gente usa o grito, o susto, a raiva, sabe? Quando a gente tira a pessoa um pouco do... Se eu desse um grito, eu não vou dar um grito porque vocês estão todo mundo de fone, vai todo mundo tomar um susto. Mas se eu desse um grito, todo mundo ia aumentar o cortisol e a adrenalina, certo? Isso ia fazer com que aumente a intolerância, aumente a irritabilidade, falta de criatividade, memória ruim, decisão ruim. Então, muitos empresários não têm noção do quanto é ruim para eles começar uma reunião gritando com as pessoas, dando cagaço nas pessoas, gritando, dando carão. Isso aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, todo mundo fica indignado, com raiva, não perde a criatividade, toma decisão ruim. Sabe? Então, assim, é a pior coisa. E se você for ver, a maioria das reuniões que a gente tem é assim, né? O cara já chega metendo sarrafo, gritando e tal, dando susto, e aí ele não consegue levar as pessoas para... Tem um exemplo que eu
nem estava no script aqui, mas eu vou falar. Outra coisa, Luizinho, me avisa quando tiver tempo aí, mas porque eu gosto de falar. Então, vai me sinalizando aí enquanto tá o Tranquilo, tempo. meu filho. Mande Porque senão brasa aí, Rocha. vou passar horas aqui conversando com vocês. Tranquilo. Tem uma história de um hotel que o CEO desse hotel era um hotel caríssimo nos Estados Unidos. Na verdade, tinha hotel não só nos Estados Unidos, hotel no mundo todo. E aí o CEO desse hotel, numa das reuniões, teve uma ideia de falar assim, gente, eu queria que cada reunião nossa, as reuniões dele geralmente era muito ruim, não saía do canto, era péssima, as decisões que eram tidas não resolvia nada. E ele falou, cara, eu quero que em cada reunião que a gente tenha, a gente inicie essa reunião com uma história fabulosa, uma história incrível que aconteceu dentro do hotel através da vida de vocês, que a vida de vocês foi responsável por desenvolver uma história muito massa. E a primeira história foi de o cara, o porteiro do hotel, que na hora que uma senhora entrou, ela lembrou que ela tinha esquecido o saquinho de remédios dela. E aí o porteiro falou assim, calma, vamos lá, não se preocupe. Quando a senhora mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. Se eu chegar lá, tem alguma pessoa que possa me entregar essa? Não, tem sim, minha filha está lá em casa. Não, tá bom, não se preocupe, senhora, vá para o seu quarto, vá descansar, vá relaxar, que eu vou lá na casa da senhora pegar os remédios da senhora. Ele pegou o carro dele, se deslocou até a cidade da mulher, que era a cidade do lado, falou com a filha, pegou o saquinho de remédios e voltou para o hotel e entregou a sacola de remédios dela. Né? Então, tipo, a mulher, ela não conta a história do tapete caríssimo persa que tinha na recepção, do lustre lindíssimo que tinha no restaurante, do travesseiro de penas de ganso que tinha. Não, ela conta a história do cara que foi lá na casa dela pegar os remédios dela. Né? Então, a partir dessa ideia do CEO do hotel, toda reunião tinha uma história. E aí, os caras que trabalhavam começaram a querer desenvolver, criar histórias boas no hotel, histórias com ele. Então, eles começaram a se dedicar para fazer com que as pessoas tivessem uma experiência incrível no hotel, para ter histórias. Cara, isso o CEO não gastou um centavo. Ele não gastou com nada. Ele só trabalhou histórias. Histórias incríveis, através das vidas das pessoas. Né? Então, um exemplo de como histórias podem... Tem outra história aqui que eu vou contar. Deixa eu ver se... antes de eu entrar nesse novo slide, eu vou contar uma outra história. Essa história é animal. Teve um cara que estava estudando, um historiador, estava estudando o poder do storytelling, né? O poder da contação de história. E aí ele comprou ele foi no eBay, ele é americano esse cara, ele foi no eBay e comprou 200 itens de $1. Item bobo, sabe assim, uma bobagem. Uma cabeça de cavalo de biscuit, exemplo, por $1. Ele comprou, aí ele entrou em contato com 200 escritores e falou assim, ó, eu estou fazendo uma tese no meu mestrado e tudo, estou estudando o poder da história e eu queria saber se eu te entregasse um produto, você conseguiria inventar uma história para esse produto. E todos os 200 historiadores lá, contadores de escritores, os 200 escritores toparam a ideia e aí cada um recebeu o seu item e aí eles foram começar a escrever sobre esse item. Depois que o cara tinha já os 200 itens e as 200 histórias, ele colocou novamente no eBay para vender. Só que ele não vendeu mais por $1. Ele vendeu por $80. Então ele conseguiu, por conta de uma história, ele transformou o item que custava $1 para $80. Então ele transformou, e assim, ele transformou como se de $200 em mais de $10.000 por conta da história. Então, como uma história muda completamente o valor daquele item, né? Daquele produto, daquele serviço, daquela ideia. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui, cara, é para mostrar para vocês o quão valioso é ter uma história
e contar uma história. Aí tu pode falar assim, tá, macho, e como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Sabe assim, beleza, tu me convenceu que é importante contar a história, mas e agora, né? O que é que eu faço? Calma, eu vou explicar aqui um passo a passo bem direitinho de como é que a gente pode estar desenvolvendo isso, tá bom? Então, quem estiver anotando, começa a anotar aí, porque vai ser importante como criar um storytelling legal, certo? Como criar um roteiro de contação de história. Existe a regra dos 3, certo? Essa regra que eu vou falar aqui agora, a maioria dos filmes que vocês já viram na vida, principalmente os filmes de Hollywood, os filmes de herói, usam. Essa regra é linda, é básica e funciona. E aí eu tenho certeza que daqui para frente você vai começar a ver os filmes, vai começar a lembrar dos filmes aplicando essa regra, tá? Então, toda história tem começo, meio e fim. Calma, eu vou separar esse começo, meio e fim bem direitinho, beleza? Primeiro ato é o começo. Isso aqui é o velho era uma vez, certo? Era uma vez. E eu coloquei até aqui a história do Homem-Aranha, porque é perfeita. A história do Homem-Aranha é a jornada do herói perfeita, perfeita. Era uma vez, né? Eu vou ambientar, eu vou contextualizar as pessoas em relação àquela história. Era uma vez, lá em Nova York, um nerd, um cara completamente boboca, né? Que gostava de tirar foto e que era apaixonado por uma menininha. Ele gostava muito da menininha, que era a top da turma, certo? Que todos os dias ia para a escola dele normal, ia para a faculdade e tal, era um ser qualquer, e que tinha também um estágio lá no jornal, como fotógrafo no jornal. Até que um dia veio, ele estava no laboratório, veio uma aranha e picou ele. É um acontecimento incitante, né? Então, até aqui já há um desejo claro que justifica a história. O primeiro ato é o que vai fazer com que eu queira continuar te ouvindo ou não. Então, eu quero uma vez, eu contextualizo, que todos os dias eu mostro as rotinas e os inconformismos, até que um dia, pô, certo? O ato 2 é o meio. O meio é por causa disso. O por causa disso, ele são as causas e efeitos, são as ações e reações, são os altos e baixos. É aquela coisa, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, é quando ele começa a perceber que ele está diferente, ele começa a ficar musculoso, ele não precisa mais usar o óculos para poder enxergar, porque a visão dele está boa. Ele começa a se sentir estranho, aí ele começa a perceber que o dedo dele, que a mão dele está com umas paradas diferentes. E aí ele começa a escalar a parede. Fala, opa, tô subindo a parede. Aí depois ele tá lá em cima do prédio e ele vai soltar a teia, mas ele não sabe ainda como. Então é alto e baixo, é uma coisa massa, uma coisa ruim. Esse alto e baixo é muito importante porque ele vai fazer com que as pessoas percebam que não é só coisa boa. É muito chato uma história só com coisa boa. É muito chato uma história só com vitória. Tem que ter. É por isso que tem montanhas e vales. Sabe? É importante isso. Sabe? Eu estou colocando aqui a história do Homem-Aranha. Deixa eu falar. Então, assim, nessa hora, por exemplo, na hora que ele está lá em cima do prédio, que ele consegue saltar a teia, aí ele vai, uou! Só que ele não sabe parar. Então, ele se esborracha na parede lá do prédio. Então, é essa situação, sabe? É que ele vai começando a entender como é que ele funciona, como é que age, como é que... E aí, nas nossas histórias, também tem o meio, né? E esse meio, por mais que seja um só item aqui, ele talvez precise ser um pouco mais trabalhado, né? Um pouco mais explicado para as pessoas, porque é aonde gera a empatia.
A empatia acontece aqui, nesse ponto, certo? O terceiro ato, que é o fim, né? Então, é o até que finalmente. É a principal dificuldade a ser vencida diante da resolução das anteriores. Tem uma frase que os diretores falam que é save the best for the last. E eu peguei essa imagem do Homem-Aranha com os braços estendidos aqui, não foi aleatoriamente, porque para mim essa imagem representa muito Jesus Cristo. Né? E na história de Jesus Cristo, se você for ver, também tem uma jornada do herói. Também tem um processo de começo, meio e fim. Também tem os altos e baixos. Né? Tem um momento que ele faz milagres, que ele opera os milagres, que ele cura as pessoas, que a multidão é louca por ele, mas também tem um momento que ele é preso e que a mesma multidão entrega ele para ser crucificado. Né? Só que até que finalmente ele morre na cruz, mas ele ressurge, né? Ele é ressurreto. Então a ressurreição dele é o save the best for the last, né? No final e Deus foi um maravilhoso escritor, porque é apoteótico o momento em que Jesus morre, né? Tudo fica preto, né? Aquela coisa. Então, é por isso que quando a gente vê o filme do Mel Gibson, a gente se envolve tanto, porque é um storytelling perfeito, né? E a gente sente a dor de Jesus, a gente sente ali os cravos batendo nas costas, rasgando as costas dele. Então, é nesse sentido que a gente gerou empatia. Eu tenho certeza que todos nós que vemos aquele filme, até hoje, a gente chora. Até hoje a gente fica pregado, até hoje a gente fica indignado, até hoje a gente fica com raiva, né? Porque, caraca, meu irmão, não acredito que a galera tá fazendo isso com Jesus, né? E no final você vê, mano, mas ele venceu a morte. Então é a mesma parada, é a mesma situação. E aí eu tenho algumas dicas. Primeiro, sempre diga a verdade. Não adianta inventar, não adianta mentir. A mentira, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberta. Então, se você desenvolver um storytelling para a sua ONG, para a sua OSC, para o seu trabalho social, e ela não for verdade, daqui a pouco vão descobrir e vai ficar muito feio. Muito feio. Certo? Tem outra dica que eu não coloquei aqui, mas é importante. Comece com a sua história. Ou comece com a história do fundador. Comece com a história do fundador. Se você não for o fundador daquele projeto, comece com a história dele, mostrando por que ele decidiu iniciar aquilo, o que é que tocou ele. Depois você pode inserir a sua história, de por que você se envolveu com a história daquele cara, o que é que te moveu a fazer parte desse projeto, e depois você fala do projeto. Porque nesse período, nesse momento que você fala de pessoas, você engaja, certo? No final, sempre tem que ter um call to action. Aí, mais uma coisa, né? Meu Deus do céu, macho, o que é este negócio de call to action? Call to action em inglês é chamado para a ação. Se você conta uma história linda, de um projeto maravilhoso, inspirador, mas você no final não deixa claro qual é a sua intenção e o seu objetivo com aquela história, nem que nada. Foi só mais uma história legal. Então, se o objetivo da tua história é convocar voluntários, você precisa fazer o call to action do tipo: amigo, se você gostou dos projetos, se esse projeto falou com você, nós precisamos de você. Se você é educador físico, se você é psicólogo, se você é médico, irmão, se você não é nada, mas tem vontade, tem força no braço, tem inteligência, venha. A gente precisa de você para nos ajudar a fazer isso acontecer. Isso é um call to action. Eu chamo para ação. Eu falei, macho, presta atenção. Não é só uma historinha bonitinha, não.
Você tem que botar a mão na massa. E se você quiser botar a mão na massa, estamos aqui para lhe receber. Ou então, se o objetivo dessa ação, desse vídeo, dessa história, é fazer com que as pessoas elas possam ajudar financeiramente, é você também falar assim, gente, existem desafios financeiros. Para que nós possamos construir essa escola, a gente precisa de dinheiro para comprar o cimento, para comprar o tijolo. Então, se você puder nos ajudar com isso, uma apresentação de alguma coisa que eu não sei o que é. tem algum áudio vazando aí, ó. Vou continuar. Então, se você não puder estar aqui conosco, nos ajudando a construir, mas você puder nos ajudar financeiramente, amém. Nossa conta está aqui, ó. Está aqui embaixo, aqui no vídeo. Sabe? Então, isso é call to action. Eu estou falando aqui de uma forma uns exemplos mais duros, mas é só para ficar bem claro, tá? Você pode usar outras palavras, você pode ser um pouco mais manso. Eu estou sendo mais varejão aqui, mas isso é um call to action. Se a sua história no final não tiver um call to action, ela só é mais uma história legal, bonita, que eu chorei, mas que não me moveu a tomar nenhuma atitude. E acredite em si. Tem muita gente que tem histórias lindas, mas não se acha apto a contá-las. E, cara, se Deus te deu histórias lindas, elas não podem morrer em ti. Elas precisam ser contadas. Elas precisam ser compartilhadas, sabe? Eu tenho certeza que essas histórias vão transformar vidas, essas histórias vão inspirar pessoas. E é um egoísmo da sua parte se você morrer com elas. Sabe? Isso é histórias, desde que a gente falou, desde os princípios do ser humano, as histórias elas transmitem conhecimento. As histórias elas perpetuam conhecimento. Então, as pessoas precisam ouvir a tua história, conhecer a tua história, para que isso possa transformar a vida delas, para que elas também possam construir suas próprias histórias a partir dali. Então, é isso. Aí eu acho que agora quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, estou à disposição total. Davinho, cara, sensacional. Estou aqui extasiado, viu? Obrigado, parabéns. E vamos abrir aqui para as perguntas.